Estamos de volta com Visita na Record e para falar também de bem-estar e alimentação. Você sabia que para se alimentar bem não são necessárias aquelas dietas mirabolantes? É isso também que ensina a Luana Platilha, que é nutricionista clínica, esportiva e estética, especialista em emagrecimento saudável e definitivo, hipertrofia muscular e melhora de performance. E é com ela também o nosso bate-papo de hoje aqui no Visita na Record. Muito bom dia, Luana. Seja bem-vinda por aqui. Bom dia, muito obrigada. Fico muito feliz com o convite, viu, Amanda? Eu quero que você explique pra gente como é que é possível se alimentar melhor de uma forma equilibrada, sem tirar tudo aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente chama que compensa ao longo da dieta. Assim, a alimentação do paraense é muito diversa, né? A gente tem nossa comida típica e, ao mesmo tempo, a gente tem inserção de muitos enlatados, embutidos, né? Uma alimentação mais industrializada. Então, é muito importante a gente, primeiramente, fazer isso de forma progressiva. Então, por isso que uma dieta radical, ela não vai funcionar a médio e longo prazo, porque a gente não vai conseguir ter uma boa adesão, já que a nossa alimentação está muito mudada, né? Modificada ali em relação a uma dieta mais restritiva. Então, a gente precisa fazer isso de forma progressiva, gradual. Então, diminuindo mais os enlatados, os embutidos, os alimentos industrializados no geral, e inserir mais alimentos naturais. Então, esse papel é muito mais em relação à inserção do que na diminuição desses alimentos. Quando a gente insere mais frutas, legumes, verduras, mais proteína, a gente tende a ficar mais saciado e diminui o consumo desses alimentos mais industrializados. Então, é sempre o processo, ele fala muito mais sobre aderir mais a esses alimentos do que em diminuir esses alimentos industrializados. E além desses alimentos que a gente acabou de citar por aqui, Luana, o que mais é importante na hora de planejar, iniciar uma dieta? A questão do horário, entender a rotina, a tua rotina, você consegue levar almoço de casa, não consegue, você vai precisar almoçar fora, tudo isso, o que é importante para a pessoa que está pensando em começar uma dieta, um processo como esse? Isso, então é muito importante a gente ter isso em mente de que é individual, né? Então você tem a sua rotina específica, seu trabalho, às vezes tem filhos, né? Então tudo isso já muda muito quanto você pode se dedicar a um plano alimentar, né? A uma dieta. Então a gente precisa adequar esses horários, não precisa necessariamente se alimentar de 3 em 3 horas. Isso vai ser muito relativo também à rotina e às necessidades do paciente. Então, essa questão de se alimentar de 3 em 3 horas fala muito sobre a saciedade, né? Então, se uma pessoa que vive com fome, né, assim, a gente precisa equilibrar esses horários. Então, de 3 em 3 horas pode ser interessante para essa pessoa. E alguém que tem gastrite, algum tipo já de disfunção em relação à acidez do estômago, é interessante também. Mas essa questão de individualizar, ter isso em mente de que de 3 em 3 horas ou espaçar um pouco mais, é muito relativo em relação à rotina e às necessidades individuais. E tem uma questão que eu acho que é legal da gente pontuar também, que às vezes uma determinada dieta, ela pode ter resultado. Para mim, pode não ter para ti. Isso é muito relativo, né, Luana? Que às vezes você pensa assim, ah, mas eu conheço, a minha mãe fez uma dieta, o meu pai deu certo, por que ela conseguiu perder tantos quilos e eu não? É muito diferente. Também, fatores hereditários, eles podem contribuir com essa facilidade de ganhar ou de perder peso, por exemplo? Sim, com certeza. A gente sabe hoje em dia, né, que existem até testes genéticos que avaliam se você tem uma tendência a adquirir, né, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, e também a obesidade é uma doença crônica, como a gente sabe hoje em dia. Então, os genes, eles também determinam muito o aparecimento, né, dessas doenças ao longo da vida. Então, às vezes, a gente nem imagina que pode já ter esse gene, né? E ser mais difícil esse processo para a gente, né? De conseguir aderir melhor a um plano alimentar e tudo, porque a gente já tem um caráter genético forte, né? Tendenciando ali. Mesma coisa, hipertensão, né? O fator hereditário, ele também é muito importante para o desenvolvimento da hipertensão, por exemplo, né? Às vezes pode ser até determinante. A pessoa já tem uma alimentação mais adequada, se exercita e tudo mais, mas desenvolve ao longo da vida. Então, como um fator hereditário, ele é muito importante assim. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais buscar orientação médica, profissional, nutricional, para que a gente consiga identificar, né, o que está acontecendo, né, na nossa vida e tudo, e as dificuldades que a gente tem. Conseguir simplificar mais isso.
Ô, Luana, e muita gente nem imagina, ainda há pouco, antes de começar a nossa gravação, a gente conversava, muita gente nem imagina, assim como eu, que esse processo que às vezes a gente enfrenta enquanto adultos, né, de emagrecimento, de uma alimentação melhor, mais equilibrada, isso pode ter a ver com algo que começou lá na infância, ainda bebê, na alimentação, lá no aleitamento materno. Isso, exatamente. É algo assim que quando a gente vai fazer uma anamnese, por exemplo, né, com o paciente, e ele já fala que é uma questão muito difícil, perder peso e tudo mais, perder gordura, né? E aí, às vezes, né, dependendo da pessoa, eu pergunto, não, mas como foi o seu aleitamento materno? Você teve o aleitamento até os 6 meses? Como era a alimentação da sua mãe? Você tem uma noção, assim, sobre isso? E várias das vezes a pessoa fala que nem teve aleitamento, ou que foi só por 2 meses. E como é que isso pode interferir? Por exemplo, o bebê que teve aleitamento até os 6 meses, ou para quem não teve, o que difere? A gente sabe que o fator imunológico já muda bastante, né? Porque aí você adquire mais anticorpos quando você tem um aleitamento materno. Então, você é uma pessoa geralmente menos alérgica, menos reativa aos fatores, né, que podem te dar alergia, comorbidades. Então, geralmente, aquelas rinites, sinusites da vida, elas têm muito a ver também com o aleitamento materno que a gente recebeu. E a alimentação da nossa mãe também, tanto durante a gestação, né, quanto durante o aleitamento. Então, assim, são coisas que a gente nem imagina, por isso que eu falei, é muito importante a gente procurar o profissional, que ele já abre, né, alguns horizontes, algumas ideias que a gente nem tem noção. Então, isso tem muito a ver. Se a tua mãe foi uma pessoa que consumia muita gordura, né, durante a gestação também, fumava, bebia, algum tipo de coisa assim, já muda bastante, né? Ali o que você vai ter de anticorpos, né, a sua mucosa gastrointestinal que vai ser formada, também o cérebro. Então, isso muda bastante. Então, tudo isso te tendencia a mudar a tua alimentação ao longo da vida. Realmente é um fator que tem muita influência assim, na alimentação. Ainda há pouco a gente falou também que a obesidade é uma doença crônica e a gente vê, infelizmente, né, muitas crianças com a doença. É mais difícil quando a gente pensa na alimentação para essa criança. Controlar esse apetite, ou então regrar mais uma criança que é pequena. Qual é a orientação que você dá para esses pais, Luana, e a importância também, uma vez que eles acabam servindo de exemplo positivo ou negativo para os pequenos? Eu gosto muito de falar sobre esse tema, assim, porque como a gente estava falando, determina muito a alimentação do adulto também, né? Então, se esse adulto vai ter uma alimentação melhor, é muito determinado pela infância dele. O que ele consome durante a infância e tudo mais, a oferta dos alimentos. Então, assim, o papel do pai é determinante da mãe, né? Os dois ali, né? De quem está criando essa criança pro padrão alimentar dela. Então, o que você oferece para o seu filho, o que você o influencia a consumir, é determinante para o que ele vai consumir. Então, ter em casa os alimentos industrializados, biscoito, né, ter as bolachas, os achocolatados. Então, tudo que seja mais prático, para a sua rotina pode ser melhor realmente como pai, mas para o seu filho você está condicionando o seu filho a ter uma alimentação já inadequada desde o início da vida. Então, você condicioná-lo a ter um aumento de peso, um sobrepeso, até uma obesidade, fica muito mais fácil nesse processo. Então, assim, hoje em dia, como a gente estava falando, a gente procura sempre algo mais prático, né, mais rápido, tudo isso é preparado, e às vezes isso custa a nossa saúde. Exato. Então, é muito importante o pai ter esse olhar. Não, eu quero criar, né, o meu filho para o mundo, né, e quero que ele seja uma pessoa saudável, eu quero desenvolver uma pessoa saudável, né, então é muito importante ter ali o consumo da proteínazinha do seu filho na rotina, né, então colocar o ovinho. Estimular a criança. Exatamente, estimular, né, então às vezes é algo mais trabalhoso, com certeza, né, porque às vezes o padrão alimentar das outras crianças também é muito diferente. Então, tudo isso, fator ambiental também tem muita relação. Chega ali na escola, o que é ofertado na escola também não é algo que vai ajudar também a ter uma alimentação melhor, né? O que vai de contra também com o que você faz já em casa. Exatamente. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado, né? Tem que ser ali trabalhado, realmente. E aí, o fator compensatório, também assim, recompensa para a criança, pode ajudar nesse processo? Pois é, acredito que não. Justamente porque ela vai imaginar que aquilo é bom. No final das contas, né, aquilo está sendo bom para ela. Então, a criança não pode imaginar dessa forma que aquela comida que não vai fazer bem para ela é algo bom, ser relacionado a algo bom, algo positivo.
Então, não é interessante, entendeu? O que é interessante é ela saber que aquela alimentação dela é alimentação usual e que vai fazer bem para ela. Ser feito esse trabalho, né, de orientação nutricional, de educação nutricional, de que essa alimentação ali vai fazer bem para ela, vai construir os ossinhos dela da melhor forma, né? Vai conseguir construir também os órgãos dela e tudo da melhor maneira. Então, vai ter saúde. É muito importante ter esse trabalho mesmo, que a gente estava conversando. Vai dar um pouco mais de trabalho, né, e tudo mais, mas é o papel dos pais, né, dos criadores, dos educadores. É esse o papel mesmo. Queria que você terminasse falando, ô Luana, desse uma orientação para quem também está buscando qualidade de vida, mais saúde, porque isso, independente da idade, é possível, é só começar, né? Pode ser um processo mais complicado no início, existem sim os desafios, mas a importância de você também buscar ajuda de alguém que entenda, né, que seja da área, para te fazer alcançar resultados. Porque às vezes muito que as pessoas falam assim, eu não consigo fazer dieta, porque elas não têm resultado por estarem sozinhas ou por algo do tipo. A importância de se ter um profissional para te ajudar numa dieta, por exemplo. Então, é muito importante a gente pensar em sair um pouco da zona de conforto, né? Então, a gente, às vezes, se acomoda muito em como a gente está. Eu tenho essa dificuldade, eu acho que é algo meu. Já é a idade, né? Às vezes acontece muito. Joga pra idade. Joga pra idade, isso acontece demais. Não, é a minha idade. Falou, olha, o teu metabolismo, ele só muda de 10 em 10 anos. De fato, em relação, né, à questão de você acumular mais gordura e tal. Então, é muito importante a gente sair dessa zona e buscar, né, a ajuda, o acompanhamento nutricional, acompanhamento também, né, de profissionais endocrinologistas, que vão ajudar nessa questão de você saber como é o seu corpo, conhecer o seu corpo. Você tem esses genes também, a gente consegue fazer o teste genético hoje em dia, verificar se você tem alguma tendência mesmo a ter mais obesidade, né, esses fatores hereditários também, ter glicemia também descompensada, tudo isso. Então, é muito importante ter realmente esse acompanhamento desses profissionais que vão ali tirar você mais da zona de conforto e entender melhor o seu corpo e fazer você ter resultado, né? Então, fazer você ter resultado e mudar a sua vida. Queria que você aproveitasse também, já que deu tantas dicas valiosas pra gente na manhã de hoje, deixasse também os seus contatos aqui, teu Instagram, algum canal que as pessoas possam te achar para também terem essa ajuda. Primeiro, eu queria agradecer muito por ter tido esse contato com você. Você é muito simpática, eu adorei. Obrigada. E o meu Instagram é @nutricionista_platilha. Então, eu tenho uma interação muito bacana lá, né, com quem quer saber melhor sobre nutrição, como simplificar esse processo todo. E também tem um WhatsApp lá na rede, mas o meu WhatsApp é 919-8313-4417. Então, vocês podem ter contato comigo nessas duas redes. O importante é dar o primeiro passo, Luana. Isso, com certeza. O resto é consequência. Com certeza. É isso aí. Obrigada mais uma vez pela visita e um ótimo domingo para você. Obrigada. A gente conversou com a Luana, recebemos aqui Luana Platilha, nutricionista clínica esportiva e estética. A edição de hoje vai ficando por aqui. Eu te desejo uma excelente semana e no próximo domingo a gente volta a se encontrar por aqui em mais um Visita na Record. Tchau, tchau.